Lembrando que a gente vai colocar para gravar para postar no YouTube. Então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Agora vamos dar início à nossa segunda palestra, que é sobre o funcionamento de uma cervejaria com a Giovanna Belliene. A Giovanna é graduada em Engenharia Química, pós-graduada em Biotecnologia e mestre cervejeira e chefe de cozinha. Atualmente, ela é mestranda em Biotecnologia Industrial e desenvolve um projeto que utiliza os subprodutos do processo cervejeiro como substrato no cultivo de cogumelos comestíveis, além de possuir sua própria microcervejaria artesanal e também trabalha como personal chef. Então, é com você, Giovanna. Tá bom, boa tarde, gente. Vou falar para vocês um pouquinho, né, desse mundo cervejeiro. Assim, é um tema muito amplo, né? A gente tem várias coisas. No processo de uma cerveja, a gente acha que é só fabricar uma cerveja, mas ela envolve vários processos biotecnológicos, onde a gente tem aí essa conversão, né, através de micro-organismos. Então, eu vou apresentar para vocês um breve histórico, né, da cerveja, as matérias-primas que a gente utiliza, como que é feita a fabricação desse mosto, né, como que depois é feita a fermentação, a maturação, a filtração, para aí sim a gente ter a cerveja propriamente dita. Também vou falar um pouquinho do controle de qualidade dessa cerveja. Então, o que é considerado uma cerveja boa, né, uma cerveja de qualidade. Então, né, a cerveja, como a maioria dos alimentos, né, ela foi descoberta meio que por acaso, né, uma descoberta acidental. Aí a gente encontra aí alguns livros, algumas partes que fala que os sumérios, né, eles deixaram um pão, uma massa de pão que molhou e ela acidentalmente sofreu uma fermentação. Depois disso, né, nos babilônios, eles começaram assim a fazer essa cerveja, né, que foi a primeira bebida aí produzida pelo homem. Já os egípcios, né, eles fizeram 2 outros tipos de cerveja que ainda não tinha esse nome de cerveja, né, que eles chamavam de bebida dos notáveis e a de Tebas, e foram os gregos, né, que através de uma deusa, né, a deusa romana da fertilidade agrícola, que deram esse nome, né, que ela chamava bebida de Ceres, então Cerevisia cerveja. Já depois disso, né, a cerveja chegou, né, a Europa Ocidental, na Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica, e foram os monges, né, beneditinos, que deram essa contribuição maior aí para essa cerveja, que eles descobriram, eles estudavam, eles eram muito estudiosos, que viram que adicionando lúpulo, eles tinham uma maior resistência a micro-organismos, eles começaram a fazer uma produção seriada dessa cerveja e começaram a comercializar essa cerveja. Tanto que é por isso que vem falando pão líquido, porque quando eles estavam em jejum era permitido que se fizesse o consumo de cerveja, e nessa época a cerveja ela tinha um grau alcoólico muito baixo, porque a fermentação dela era natural, não era como a gente tem hoje. E nós tivemos aí em 1516, né, a lei da pureza, que esse Duque Guilherme, ele regulou, então, a utilização dessas matérias-primas aí, proibindo as adições dessas ervas, porque além de adotar esse lúpulo, os monges eles começaram a utilizar várias outras ervas, aditivos aí para dar mais sabor a essa cerveja, chamada de grit. E aí eles tinham esse monopólio. Então, para não pagar impostos, foi criada essa lei da pureza da cerveja em 1516 a.C. E aí nós tivemos, né, uma grande contribuição aí na produção de cerveja de Pasteur, né, através da pasteurização, que ele tem esses micro-organismos que causam a deteriorização desse mosto, da cerveja, né, e a falta de limpeza e higiene, porque essa falta de limpeza e higiene também podem trazer outros micro-organismos indesejáveis, que não seja só a levedura que a gente utiliza. Também, né, em 1881, a gente teve aí a descoberta da cultura pura, né, onde começou a utilizar, sim, uma levedura para fazer aí essa conversão do mosto em cerveja, garantindo o mesmo sabor e qualidade. Dentre os países, né, que produzem cerveja, o Brasil ele se encontra em terceiro lugar, com 151 milhões aí de produção por hectolitro. Deixa eu só reduzir a minha tela aqui. Isso. E, então, né, pela legislação brasileira, o que é a cerveja afinal, né? Então, ela é uma bebida, né, obtida aí pela fermentação alcoólica desse mosto de malte por ação da levedura cervejeira. Como matéria-prima, né, são utilizados o malte, a água, o lúpulo e, de acordo com a legislação brasileira, parte desse malte pode ser substituída aí por cereais maltados ou não, ou por adjuntos, né, de origem vegetal.
Então, a gente pode classificar as cervejas como de fermentação alta e baixa, eu vou falar disso um pouco mais à frente, e através da concentração do extrato do mosto, né? Então, pode ser leve, comum, pode ser extra, pode ser mais forte. Então, esse extrato do mosto aí também vai classificar essa cerveja. Também, como cor, né? Ela pode ser uma cerveja mais clara, uma cerveja mais escura. No teor alcoólico, que a gente tem cerveja sem álcool, tem cerveja com álcool, e essa graduação alcoólica aí a gente vai ter um percentual, né, de volume de álcool por volume de cerveja, que pode variar aí de 4% até 12% em algumas cervejas artesanais mais fortes. Ela também é classificada de acordo com a denominação, né? Então, de acordo com o tipo, ela pode ser conhecida. Eu trouxe aqui as duas mais conhecidas, que são a Lager e a Ale, né? A gente tem várias. A gente tem a Pilsen, que é a mesma coisa da Lager, e essa Lager aí, ela é a mais consumida, ela representa 90% do consumo do estilo de cerveja consumida no mundo. Então, aqui, a Lei Bavária da Pureza, né? Ela continua, ela se mantém até hoje, né? Que então vai estabelecer aí que a cerveja, ela deve ser produzida exclusivamente com malte, lúpulo e água, sem qualquer aditivo. Já a legislação brasileira permite a utilização desses aditivos, desses adjuntos, né? Eles podem ser maltados ou não. Quando eu falo de adjunto maltado, porque a cevada, o malte, né? Ele é um processo que a cevada passa por ele de malteação, que eu também vou falar um pouco mais à frente, e também pode haver essa malteação do grão de trigo, e quando utiliza, tipo, flocos de milho, aveia, esses não são maltados. Então, é só essa adição desses cereais aí. A cevada, né? Então, por que a gente utilizar o malte de cevada? Ela foi estudada, então ela apresenta, né, menor dificuldade técnica aí nesse processo de maltagem, então ela vai oferecer um bom processo de maltagem. É um cereal com alto teor de amido, ele possui, né, proteínas em quantidades e qualidades aí suficiente, que vai nutrir bem o nosso fermento, vai dar uma boa espuma, né, nesse produto aí final, que é a cerveja. Além dele germinar fácil e uniformemente, né, então a gente vai ter um brotamento em 98% desses grãos, tendo uma maior produção aí no nosso processo de maceração. Então, as matérias-primas, como eu disse, né, a gente tem a água, o lúpulo, o cevada maltada e os adjuntos, como é permitida a legislação brasileira. A levedura, muita gente se confunde, né? A levedura, ela não é matéria-prima, tá? Ela trata aí como um agente de transformação. Então, é a levedura que vai fazer essa transformação, né, do mosto em cerveja. Então, ela vai fazer aí, ela vai transformar esse açúcar em álcool. Então, ela, como eu disse, ela é o protagonista, né, de todo esse processo de produção, vai transformar aí esses carboidratos presentes no mosto, né, no amido, em etanol e CO2, e ainda vai também ajudar aí na produção de sabores e aromas aí característicos. No tipo de cerveja ale, a levedura mais utilizada é a Saccharomyces cerevisiae, e no tipo lager, a cerevisiae também pode ser usada, mas é mais utilizada a Saccharomyces ovarium, tá? Essa quantidade de levedura para ser inoculada, ela vai ser variada aí de acordo com o percentual do extrato primitivo do mosto, tá? E também de acordo com a composição, o nível de aeração e a temperatura do mosto do estilo dessa cerveja. Então, aí, para cervejas ale, a gente trabalha numa temperatura aproximadamente de 18 a 24 graus e para lagers de 12 a 15 graus. Como matéria-prima da cerveja, né, nós vamos começar aí pela água, né, que ela representa 90% da cerveja, e então a origem, né, e a história dos estilos de cerveja vai se explicar aí pela água da região, tanto que fala assim, a cerveja daquela região foi instalada aquela cervejaria ali por conta da água ser assim, assim, assado. A gente tem várias cervejarias aqui em lugares estratégicos, porque eles já fizeram uma análise da água e viu que essa água vai garantir uma boa cerveja. Porque a água, ela, né, vai interferir no sabor, na espuma, no drinkability da cerveja, ele sempre vai influenciar nessas questões aí. Além de, né, a gente ter tipos de água dura e água mole, né? Então, a água dura aí, ela vai ajudar na clareza e no sabor, né, da cerveja, você tem um final limpo e mais fresco. Os tipos ale utiliza mais a água dura. Água dura são umas águas mais ricas em íons metálicos, em mais cálcio e magnésio, nesse caso, tá?
E a água mole, ela vai trazer uma cerveja mais cremosa, mais utilizada nos tipos Lager. Então, como eu disse, né, a influência da água aí nesses sabores. Então, a gente tem, de acordo, dependendo da água, a gente pode ter sabores indesejáveis, aquele sabor adstringente, né? Então, a gente pode perceber clorofenóis, a gente pode perceber TCA, bromofenóis, né? E 2-etilfenchol. O que é isso? Uns vão dar sabor de terra, outros sabor de tinta mesmo, você vai perceber nesse fundo, gosto de... A pessoa fala, isso está com gosto de hospital, a gente não come, mas aquele gosto de cloro atenuado na água. Então, a água cervejeira ou água nobre, né, ela precisa de ser potável, isenta de micro-organismos, né, deve conter sais minerais adequados e isenta de cloro. Então, o processo, né, de tratamento dessa água, como que ele é feito? As cervejarias, elas podem ter uma captação de um rio, então, se essa água for captada do rio, ela tem que passar pelas etapas de floculação, clarificação, filtração, cloração, aí ela vai para uma caixa d'água, é armazenada, e depois a decloração, para aí sim no processo cervejeiro. Essa água, como que é esse processo de decloração? A gente não pode usar uma água contida em cloro para o processo cervejeiro, que atrapalha. Então, a maioria das cervejarias utilizam o carvão, né, mesmo ativado para fazer essa filtração aí. Pode ser feito através de processo químico, que a gente adiciona ácido ascórbico, e também pode ser feito por fervura. Mas, assim, a fervura, ela não é vantajosa, porque você vai perder mais de 15 minutos fervendo uma água para que esse cloro seja evaporado. Se for através de poço, né, a gente faz o tratamento de cloração, vai para a caixa d'água, depois esses mesmos processos de decloração. E para o processo cervejeiro. Se for captada da rede municipal, ela só é armazenada e passa pelo processo de decloração. Outra matéria-prima é o malte, né? Então, o malte, como eu disse, é a transformação do grão de cevada, né? Então, ele vai passar por um processo chamado malteação, que vai ter aí, esse processo é controlado, onde a gente tem a germinação desse grão, depois a gente tem a torrefação desse grão aí. Então, o malte, ele vai fornecer açúcares fermentáveis, né? Cor, aroma, sabor, corpo e qualidade da espuma. Então, assim, tudo isso, o tipo de cerveja que eu quero, a cor dessa cerveja, a qualidade dessa espuma, vai depender do malte que eu vou utilizar. O processo de malteação, então, que é a transformação, né? É maltar a cevada, é passar a cevada para ser grão de cevada maltado. O objetivo dele é formar essas enzimas, né, as proteases e as amilases, principalmente, e essa modificação do endosperma, porque esse endosperma é que vai liberar mais esse amido aí que a gente precisa para ter a quebra em açúcar e para poder ocorrer aí o processo de fermentação. Então, o processo de malteação, ele começa com a classificação da cevada. A gente tem cevadas de dois tipos, né, a de 2 fileiras e a de 6 fileiras, uma rende mais, outra menos. Depois que essa cevada é classificada, ela vai para um processo de maceração, onde a gente acrescenta oxigênio e água até atingir uma umidade aproximadamente 50%, num tempo controlado. E esse tempo é aproximadamente de 24 horas ou até o aparecimento da radícula, né, que é uma condição aí para a germinação. Então, quando a gente vai para a próxima etapa, que é a germinação, esse processo, todo mundo já deve ter feito alguma vez aquela do grãozinho de feijão na escola, algum momento, que você coloca o grão e molha, põe o algodão, então a gente tem o aparecimento, né, da radículazinha e temos a raiz desse grão de feijão, no grão de feijão aí. Então, aquela coisinha que sai do grão, sem ser as raízes que grudam no algodão, é que a gente chama de radícula no grão de cevada também. Então, a gente vai ter aí depois, na germinação, né, a remoção da água, vamos formar e ativar essas enzimas e vamos fazer aí essa alteração no metabolismo do grão e o desenvolvimento da radícula, que ela vai ser considerada um bom desenvolvimento quando ela atinge aí uns 5 centímetros. Depois a gente vai secar e torrar esse malte, né, para que ele possa ser armazenado e para poder parar também esse processo fisiológico aí, que vai ser, né, vai parar com esse desenvolvimento da radícula, e aí também a gente vai proteger aí as enzimas, a gente vai ter essa proteção enzimática. Para poder secar esse malte, a gente faz com um aumento gradativo da temperatura, ele não pode sofrer um choque térmico muito grande, senão depois vai prejudicar a ação das enzimas.
Então, né, como que o malte fornece aí sabor e aroma, né, para a cerveja? Através do grau de modificação, então, o grau da germinação do grão, e através da secagem e torrefação. Eu ampliei esse último gráfico aqui para explicar melhor para vocês. Então, aqui a gente tem os tipos de malte, né, que a gente tem, de acordo com a temperatura e a cor, ele é classificado com a cor. Então, se eu quero um malte mais pronunciado, para caramelo, eu vou usar esse tipo de malte aqui. E esse grão de cevada, ele é torrado numa temperatura superior aqui a 140 graus. Então, é assim que a gente vai tendo aí os estilos de malte diferentes. Então, o mestre cervejeiro, para ele construir cervejas diferentes, esse sabor, ele tem que analisar. Se eu mesclar esse malte com esse, que tipo de cerveja que eu tenho? E por assim vai. O processo de malteação, então, como eu disse, é feita a colheita da cevada, ela vai passar por um processo de análise, de classificação, se ela tem 2 ou 6 fileiras. Depois disso, ela passa por uma limpeza. Aí ela vai para o processo, né, de maceração aqui, misturado com a água. Depois ela é germinada, seca, e aí ela vai para silos de armazenamento para poder ser distribuída. Então, a gente vê aqui, né, que por que é necessário esse processo de malteação, né, por que essa modificação na cevada, o que isso faz, né, o que contribui. Então, a gente vê aqui que as principais coisas que a gente quer para uma fermentação alcoólica é o aumento dos açúcares, né, fermentescíveis, e a gente tem um grande aumento aqui, aumento da ação das enzimas, a gente tem aqui um grande aumento das alfa-amilases e um poder diastático. O que é isso? É o poder que a gente vai ter aí dessa ação enzimática, dessa conversão mesmo do amido em açúcar. Além da atividade proteolítica também, que eu não falei, que a gente aumenta muito aqui a concentração dessa atividade. O lúpulo é uma outra matéria-prima da cerveja, né? A gente chama aí de tempero da cerveja, né? Então, ele vai conferir aí ele é o principal ingrediente que vai dar esse aroma e esse paladar da cerveja. Ele é rico em óleos essenciais, né? E vai trazer aquela substância amarga da cerveja, além de ser um conservante natural. Então, ele vai dar uma estabilidade microbiológica maior e vai aumentar aí o tempo de prateleira da cerveja. Também contribui na espuma, né, na qualidade da espuma. A gente pode encontrar o lúpulo em forma de extrato, de pellets ou de flor. O mais utilizado é em pellets. Também, né, como que aí o lúpulo vai contribuir, né, na cerveja, nos aromas e nos sabores aí. Então, ele vai trazer aquele amargor, né, através dos ácidos amargos, e também os aromas florais, herbais e os condimentados de óleos essenciais. Então, a gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar uma fábrica de cerveja, então a gente sente um aroma muito forte, um aroma frutado muito forte nesse período aí que essa cerveja está passando por esse processo de lupulagem. Também a gente tem os adjuntos, né? Como eu disse, que eles podem substituir parcialmente o malte, né? Os cereais mais utilizados é arroz, milho, cevada, trigo e o sorgo. Principalmente a utilização é para baixar o custo mesmo de produção da cerveja. Tem alguns estilos de cervejas mais baratos mesmo, mais simples, que é adicionado açúcar, é adicionado maltose. Então, a gente tem uma concentração aí de malte menor que vai aí interferir nesse sabor dessa cerveja. Essas cervejas que utilizam adjunto, elas vão produzir, sim, uma cerveja mais brilhante, mais clara, mais leve, porque o malte, ele é mais rico em proteína, mais rico em açúcar, então ele vai trazer essa cerveja um pouco mais encorpada do que quando a gente utiliza malte e adjunto. Para fabricar cerveja, então, a gente tem 3 etapas principais, né, que é a fabricação do mosto, a fermentação, a maturação e a filtração. Então, o processo de fabricação de cerveja começa, né? Então, aqui eu trouxe desde a malteação da cevada, né? Onde a gente tem a cevada cervejeira, passando pelo processo de malteação. Os estilos de malte, a gente pode utilizar malte importado, malte feito aqui no Brasil mesmo, que diferentemente do lúpulo, no Brasil, nós não temos uma produção de lúpulo, então os lúpulos utilizados, eles são importados. Esse malte, ele chega na fábrica, né?
da cervejaria, ele vai ser armazenado lá também em silos e vai passar por um processo de moagem. Essa moagem, ela é importante, não moer a ponto de deixar triturado, de deixar como pó. É feito assim, uma moagem grosseira para que a gente libere esse endosperma, né? Para que ele saia da casca do malte e consiga aí uma melhor extração aí do amido. Depois dessa moagem, vai para a cadeira de mosturação. Nessa caldeira de mosturação, a gente acrescenta água. Essa água ela já está em uma temperatura adequada, de acordo com o tipo de cerveja que a gente vai fazer. Depois, esse mosto ele vem para uma cuba de filtro, onde a gente vai fazer a retirada desse bagaço de malte e vai pegar esse mosto e passar para a cadeira de fervura, né, para poder adicionar o lúpulo. Vai fazer essa fervura ou lupulagem. Depois desse processo, a gente vai para uma caldeira de decantação, onde alguma partícula, né, que passou pelo filtro vai se decantar, porque quanto mais limpo um mosto eu tenho, uma cerveja mais clara eu vou ter e eu vou evitar, porque se eu deixo alguma, como que eu posso dizer, algum resquício desse mosto lá, a gente tem, eu vou explicar mais à frente, uma formação que chama trub, e esse trub ele vai tipo fazer uma película em volta, né, das células da levedura e vai prejudicar a ação dessa levedura. Então, quanto mais limpo for o meu mosto, melhor vai ser o meu processo fermentativo e ele vai ter um melhor rendimento. Depois, esse mosto ele passa para um sistema de resfriamento, aí ele vai ser resfriado para poder ir para a dorna de fermentação. A levedura, ela necessita de uma temperatura adequada, que se a gente coloca a levedura numa temperatura muito alta, a gente mata essa levedura, então ela não vai fazer esse processo, né, de transformação. A dorna de fermentação, igualmente a dorna de maturação, elas geralmente têm fundo cônico, e esse fundo cônico é para possibilitar a trasfega, porque essa levedura, ela pode ser reaproveitada. A gente faz aí um teste de viabilidade de levedura, que dependendo, né, se ela tiver células viáveis aí até 80%, a gente pode ir reutilizando em outros processos. Tem levedura, tem cervejarias que conseguem realizar esse processo aí até umas 6 vezes. Depois disso, a gente tem uma filtração final para retirar alguma partícula que ficar, e essa cerveja, ela fica num tanque, né, que pode ser indo para barril para ser chopp, ou para garrafa, ou engarrafado aqui e na lata. Também, antes desse processo aqui de ir para barril de chopp ou para ser engarrafada, e antes do processo de pasteurização, a gente tem o processo de carbonatação. Esse processo de carbonatação, a gente adiciona CO2 na cerveja, que é o que vai garantir aí que ela tem uma boa espuma, né? Porque a espuma ela é importante, parece que não, mas a espuma, além de manter a temperatura da cerveja, uma boa espuma mostra que o processo foi feito corretamente, porque quando a gente tem uma cerveja que não faz espuma, algum resquício, né, de detergente ou de algum sanitizante ou de algum lubrificante ficou nesse mosto aí na hora da higienização desses equipamentos, então vai prejudicar diretamente na espuma da cerveja. A cerveja também, ela é pasteurizada, né, o que vai garantir aí a sua vida de prateleira. Então, resumindo, a fabricação do mosto a gente tem a adição, né, o cozimento, podemos dizer assim, do malte em água. Depois a gente tem essa fervura do mosto com o acrescido do lúpulo. Depois é filtrado, a gente tem a ação das leveduras que vai fazer a fermentação. Depois de fermentado, e a gente faz essa trasfega, retira essa levedura, a gente vai maturar a cerveja. Esse processo de maturação ele é importante de acordo com o tipo de cerveja também. Algumas cervejas eu vou deixar maturar mais, outras menos, em temperatura controlada, que vai dar aí, no processo de maturação que eu vou ter, né, essa concentração de sabores, de aromas, se eu quero uma cerveja mais encorpada, menos. Depois disso, filtração e o envase. Num fluxograma aqui, então, né, a gente tem a mesma coisa, a moagem,
dos adjuntos, tanto os adjuntos quanto o malte vão ser moídos, a gente tem a adição de água, a abraçagem ou mosturação, que é a mesma coisa, a clarificação, que é essa filtragem, a fervura e o resfriamento. Então, né, a moagem. Como eu disse, né, qual que é a importância dessa moagem, né? É liberar o endosperma mesmo para melhor atuação dessas enzimas aí na quebra da cadeia de amido para esses açúcares, né? Eles vão, os açúcares de menor peso molecular, que vão ser a maltose, a gente tem aí a maltose, glicose, dentre outros. A maior parte das cervejarias também recebem esse malte, né? Sem ser moído, porque o malte moído, ele tem um tempo de vida curto. A gente não pode armazenar o malte moído por mais de 3 dias, porque senão a gente vai ter contaminação por fungos e por outros micro-organismos também, e ele tem que ser armazenado em temperatura e umidade controlada. Então, qual que é a importância, né, da gente fazer essa abraçagem ou mosturação no malte? A maior importância é promover essa ação enzimática, né, das proteases, das beta-glutanases, das amilases, para a degradação aí desse amido em açúcares de menor peso molecular, que é a glicose, maltose, maltotriose. Os adjuntos, apesar deles não serem maltados, a gente tem que ter essa fervura dele, né, essa mosturação, para que ele solubilize esse amido aí, para depois que a gente possa ter essa degradação enzimática. Aqui a gente tem uma dorna de braçagem, né, recebendo a água junto com o mosto na fervura. Então, a braçagem, ela consiste em, a gente tem aqui o amido, sem a quebra, né, passando pela mostura, e aqui a gente consegue ver que vai vendo essa quebra do amido aqui em açúcares menores. Então, o processo de degradação do amido, né, o amido, ele é composto por amilose e amilopectina, 20% de amilose e os 85% de amilopectina, que vão ser, né, através das alfa-amilases e da beta-amilase, dessas enzimas, convertidos em açúcares não fermentescível e açúcar fermentescível. A beta-amilase converte em maltose, que ela já é um açúcar fermentescível, e a alfa-amilase em dextrina, e depois dessa dextrina ela vai converter em dextrinases, para depois sim a ação da alfa-amilase nas dextrinases virar glicose, maltose e maltotriose, que aí a gente vai conseguir fermentar esses açúcares. E como que é feito, né, essa conversão? Como que essas enzimas elas atuam? A gente chama de rampa de temperatura. Nessas rampas de temperatura a gente tem, né, 3 repousos, né, que é o repouso proteico, o repouso das amilases e o mash out, que é finalizando. O repouso proteico, ele é indicado quando você utiliza trigo, né, está fazendo cerveja de trigo, ou quando você utiliza adjuntos. Então, é necessário que você deixe aproximadamente 30 minutos em uma temperatura controlada. Então, todo esse sistema de produção de cerveja, ele é todo interligado e a gente tem esse controle aí de temperatura, pressão, é tudo feito, automatizado, né? Então, a gente tem esses controladores que a gente vai olhando lá para poder que a gente consiga fazer essas rampas de temperatura, se está de acordo a temperatura, o nível de água. E nas grandes indústrias, é tudo, assim, feito por computador mesmo. Não sei se vocês já visitaram algumas, mas eles têm um painel muito grande, onde eles vão fazendo todos esses controles, e a única parte mesmo que a gente vê humana, assim, é a da qualidade sensorial, que aí o mestre cervejeiro, ele faz aquela receita, aí ele programa tudo e ele experimenta, ele vê se está de acordo com o que ele esperava daquela receita, mas é mais automatizado mesmo. Então, a gente tem esse repouso proteico, que é indicado para cervejas à base de trigo ou que é de adjunto, para que a gente consiga extrair mais essas proteínas. Então, as proteases, né, elas vão quebrar essas proteínas aí em aminoácidos. Então, a gente deixa aproximadamente 30 minutos a uma temperatura de 50 graus. Depois, no repouso das amilases, a gente tem que analisar qual tipo de cerveja está sendo feita. Então, se eu quero uma cerveja mais alcoólica e seca, então eu vou priorizar a rampa que me fornece mais beta-amilase. Se eu quero uma cerveja menos alcoólica, mais encorpada, mais doce, eu privilegio as rampas
que eu tenho mais ação das alfa-amilases. Alguns cervejeiros costumam fazer 2 rampas diferentes, né? Assim, eu faço 2 rampas de beta-amilase, eu faço 2 rampas de alfa-amilase, para eu poder aí brincar com esse meu estilo de cerveja. Então, quando eu quero beta-amilase, eu vou manter uma rampa aí aproximadamente de 50 a 70 minutos, numa temperatura de 60 a 65 graus. Se eu quero mais ação das alfa-amilases, eu vou elevar a minha temperatura a 70 a 72 graus e vou deixar aí ela descansando, ela nessa parada, por aproximadamente 30 a 40 minutos. Por fim, a gente finaliza, né? A gente vai inativar essas enzimas com uma rampa de temperatura, numa temperatura mais alta, aí de 75 a 79 graus, por aproximadamente 10 a 20 minutos. Essa rampa, essa parada, essa última rampa, essa match out, ela é muito importante para que a gente inative essas enzimas, porque se eu não inativar, eu ainda vou continuar tendo a ação delas, e aí vai prejudicar o meu mosto, o meu resultado final. Então, ela vai aumentar, né? Além disso, ela vai aumentar aí essa solubilidade desse açúcar e vai aumentar também o rendimento. Como que a gente sabe, né, que todo o meu amido foi convertido em açúcar, né? Então, a gente tem um teste de iodo que a gente faz, a gente pega uma amostra desse mosto e faz esse teste de iodo. Então, quando eu chego nessa amostra aqui, é que eu não tenho mais amido. O amido todo já foi convertido em açúcar. No final, né, dessa abraçagem, dessa mosturação, então, eu tenho que fazer a filtragem do meu mosto, né, a clarificação, só um minutinho. Que é onde eu vou fazer a retirada, vou separar toda a parte sólida da minha parte líquida. Então, a gente vai ter essa separação desses sólidos que não foram solubilizados, né, na abraçagem, principalmente a celulose, porque o bagaço de malte, ele é riquíssimo em celulose e baixo teor de lipídios e baixo arraste de taninos. Então, quando eu faço isso, eu estou eliminando que arraste os taninos, que dê aquele sabor adstringente para a minha cerveja, que é desagradável, e que também não venha lipídios juntos. Além de aumentar o meu rendimento, né? Então eu vou ter uma máxima extração de açúcar, eu vou ter uma frequência maior dessas braçagens, o menor arraste possível desses sólidos, eu vou ter a reação negativa ao iodo, então eu vou no meu teste de iodo, ele vai dar lá que eu não tenho mais açúcar para ser, amido para ser convertido em açúcar, uma mínima absorção de oxigênio, com isso eu não vou oxidar o meu mosto, né? E também, além disso, eu evito, né, aí a nossa pegada ambiental aí de jogar esses resíduos aí nos efluentes, né? Então, a clarificação, né? Ela é a extração do mosto retido nesse bagaço, né? E é feita também uma lavagem com água quente, vou falar dela daqui a pouquinho. Então, eu tenho um mosto primário, né, que é um mosto mais concentrado no meu processo de clarificação, que vai passar por essa peneira para poder caminhar para a minha panela de fervura. Depois disso, também como um processo de clarificação, eu pego uma água que a gente chama de água de lavagem, também na mesma temperatura do meu mosto. Então, se eu estou trabalhando com o meu mosto a 70 graus, essa minha água de lavagem vai ser 70 graus também. Se eu estou lá nas betas-amilases, se eu estou na alfa-amilase de 65, ou então se eu já fiz a parada do match out e o meu mosto está a 79, eu vou fazer essa lavagem de acordo. Então, eu vou extrair, né, esse mosto retido no bagaço. Eu vou pegar uma quantidade de água e vou passar de novo pela essa minha panela, fazendo essa lavagem, e alguma quantidade de mosto presa nesse bagaço vai vir junto e ir para a panela de fervura. A gente sempre tem que procurar ter um mosto clarificado, né, e brilhante, que é uma boa condição aí para a gente ter uma cerveja de qualidade. Os equipamentos utilizados para filtração, então a gente tem a tina de filtro e o filtro prensa, os dois mais utilizados. A tina de filtro, né, então ela tem alguns aspectos importantes que cada mestre cervejeiro ou cada processo de cerveja vai escolher qual filtro é melhor para ele trabalhar. Ela tem aí uma área boa de captação, ela tem um bom sistema de clarificação também,
ela também tem um fundo, esse fundo ranhurado dela faz como que puxe mais essas partículas menores. O filtro prensa, ele vai conseguir retirar também essa camada de bagaço mais fino, porque é através da prensa, então ele extrai bem o mosto desse bagaço, né, e vai ficar uma camada fininha. Além disso, ele vai utilizar essas telas de polipropileno, que vai dar esse suporte aí, né, que, nessa camada desse bagaço, então ele vai reter mais esse bagaço. Ele tem uma vantagem, né, que é essa possibilidade de compressão, o que vai aumentar esse rendimento, mas também ele tem como desvantagem que ele pode extrair junto com o mosto algumas substâncias indesejadas aí para a nossa cerveja. Durante a filtração, a gente tem que ter alguns cuidados, que isso também é muito importante na qualidade da nossa cerveja. Então, assim, antes dessa filtração, era comum que a cerveja, né, ficasse um repouso, né, antes da trasfega, para essa tina aí de clarificação. Porque aí, o que acontecia? O meu sólido, ele ia decantar mais e eu ia conseguir fazer uma melhor separação dessas partículas. Hoje em dia, isso não precisa mais, né? Porque as tinas mais modernas não é aplicado esse repouso, porque a gente tem uma pré-circulação desse mosto turvo. Então, através de um sistema de circulação e durante esse andamento dessa trasfega, a gente consegue que tenha a retenção dessas partículas aí indesejadas. A temperatura da clarificação também é muito importante, né? Como eu disse, depois, então, dessa análise de iodo, a gente vai elevar a temperatura da mostura para a gente ter essa inativação das enzimas, além da gente diminuir essa viscosidade do mosto e minimizar, então, essa extração aí de substâncias amargas contidas na casca da cevada. O mosto secundário, né, a lavagem do bagaço, que foi aquilo que eu disse. Então, a gente tem, como que é feita essa lavagem? A gente tem que iniciar antes de atingir, né, 3 centímetros, então a gente tem que ter uns 3 centímetros de líquido sobre esse bagaço. Esse nível deve ser mantido, né, durante toda essa etapa aí dessa adição de água e da lavagem desse bagaço, para que a gente evite essa oxidação, para que a gente evite essa incorporação com oxigênio, né? Como desvantagem, a gente vai ter um rendimento quantitativo menor aí desse mosto primário. Por que a gente deve manter esses 3 centímetros também e evitar que haja essa sucção, né, de ar? Porque senão a gente pode ter um aumento na cor do mosto, um paladar amargo indesejado, além de uma formação maior de trub aí, que vai piorar durante essa fervura do mosto. Então, depois desse processo de filtração e de clarificação, a gente vai ter a fervura, né, desse mosto e a adição do lúpulo, que a gente também chama de lupulagem também. Porque, né, vai ser a lupulagem que vai proporcionar aí esse amargor e esse aroma da cerveja, o que vai ajudar na formação da espuma também. Esse tempo de fervura, mais uma vez, vai depender do tipo de cerveja que eu estou fabricando, então ele pode variar aí de 1h30 a 2 horas. Além dessa fervura, né, do mosto com o lúpulo, vai estabilizar a composição, vai inativar a milase, protease, né, porque ela vai causar, a hora que ela inativa, ela causa essa coagulação dessas proteínas presentes, né, então elas vão se precipitar em formas de flocos, que é o que a gente chama de trub quente. A finalidade, né, é esterilizar o mosto, essa coagulação parcial das proteínas, a solubilização do lúpulo, né, a inativação das enzimas e a concentração do mosto. Então, após, né, a fervura, nessa fabricação do mosto, ele deve passar por um tratamento. E esse tratamento é a retirada do precipitado, o resfriamento e a aeração, que são condições que eu vou fornecer para a minha levedura fermentar e ter uma atividade ótima no meu mosto. Então, depois dessa da caldeira, né, esse mosto, ele vai ser transferido por um decantador, que a gente vai separar essa parte sólida, né, que é o trub, por suspensão, ele vai estar em suspensão, a gente vai fazer a separação dele por centrifugação. Na maneira, né, automatizada, é um sistema de centrifugação mesmo, igual de máquina de girar, e na maneira caseira, do cervejeiro caseiro, a gente faz um redemoinho. A gente pega uma pá, faz um redemoinho na panela, o trub, ele vai se decantar, a gente consegue fazer a retirada do mosto, livre desse trub, e
utilizar esse trub depois, porque esse trub tem até alguns estudos, e eu também estou estudando essa parte, que é a utilização desses resíduos cervejeiros. Ele é rico em proteína, ele consegue melhorar o meu meio, porque ele vai se comportar e ele vai favorecer o ambiente para o crescimento de micro-organismos. Então, assim, estão sendo vários estudos. Ele pode ser utilizado para enriquecer ração de animal. Então, tem vários estudos sendo desenvolvidos com a reutilização desse trub da indústria cervejeira. Então, né, como eu disse, a retirada dele é importante porque ele forma uma camada em torno da célula de levedura, e a retirada vai melhorar a estabilidade físico-química e sensorial da cerveja. O trub que fica no fundo desse decantador, ele é lavado e bombeado para um tanque, onde ele fica armazenado para posterior utilização. Então, como eu expliquei aqui, né, a separação do trub, ele é sedimentado, né, antes do resfriamento. A gente faz aqui pela técnica chamada de whirlpool, onde é esse movimento circular, se for manual, pela pá, se não de uma centrífuga, e a gente tem o resfriamento e depois a aeração do mosto. Então, no resfriamento, né, esse mosto limpo, então ele vai ser bombeado com um trocador de calor, onde será resfriado a uma temperatura adequada. Nas grandes cervejarias, todo mundo lembra aí do caso da Baker, do resfriamento lá, que usou o dietileno e usa o monoetileno. Nas cervejarias artesanais, a gente faz isso através de uma serpentina mesmo. Então, a gente utiliza um sistema de serpentina com gelo, que vai fazendo aquele resfriamento e passa para a dorna de fermentação. Então, esse resfriamento ele deve ocorrer uma temperatura adequada para que haja a inoculação dessa levedura, mais uma vez, de acordo com o tipo de cerveja, né? Então, as cervejas de alta fermentação, que são as ale, a gente utiliza uma temperatura entre 18 e 22 graus. A cerveja de baixa fermentação, que são as lagers, a gente usa, né, uma temperatura final entre 7 a 15 graus. Esse resfriamento ele deve ser rápido, para que a gente evite aí a recontaminação por outros tipos de micro-organismos, né? E também a gente, quando tem essa contaminação por outros tipos de micro-organismos, a gente tem aí a formação de dimetil sulfeto, que dá um sabor muito frutado, mas não aquele agradável na cerveja, que deixa de ser agradável. Esses, né, os aromas, os sabores da cerveja, eles são uma linha muito tênue, assim, um pouquinho que você erra, você quer alguns sabores, mas você não quer que aquele sabor sobressaia no seu estilo de cerveja, que senão vai comprometer a qualidade da sua cerveja final aí. Então, depois desse mosto frio, é incorporado o oxigênio, né, para que a gente otimize esse processo aí de multiplicação da levedura. Então, a gente tem, né, a levedura, que é um micro-organismo unicelular, e nesse processo cervejeiro é facultativo a aerobiose, né, que é onde a gente vai ter esse processo de multiplicação, e a anaerobiose, que é a fermentação. A aerobiose, eu considero vantajosa, porque ela vai aumentar a sua quantidade de levedura, e depois você passa para o processo de fermentação, que não vai ter a presença de oxigênio. Então, a fermentação, né, ela vai ser, então, esse processo de transformação dos açúcares fermentáveis do mosto em etanol, gás carbônico e calor, nas condições anaeróbicas. Então, durante o meu processo fermentativo, eu não tenho a aerobiose, só a anaerobiose. É uma sequência de reações químicas, né, que vai ocorrer dentro da célula dessa levedura. As fermentações, né, elas são iniciadas utilizando as culturas, né, de leveduras, elas começam com cultura pura e depois elas podem ser reutilizadas aí até um certo número de ciclo fermentativo. Essa análise dessa reutilização, ela deve ser feita. Então, a levedura que fica decantada no fundo cônico é retirada uma amostra, é analisado, né, a viabilidade dela, a viabilidade celular. Se ela estiver viavelmente ativa, ela é lavada e transportada para uma nova dorna de fermentação para fermentar outro mosto. Então, para uma correta fermentação, é necessária essa aeração do mosto, né, e a dosagem correta da levedura. E os subprodutos da fermentação vão contribuir aí na formação desses aromas, né, do ésteres, que são característicos dessas cervejas,
né? E também vai fazer aí a eliminação do CO2, que não é consumido pela levedura. Então, o mosto quente, né, na fermentação, tem feito a separação do trub, a gente separa o trub do mosto quente, depois ele passa por resfriamento, aeração, né, é acrescido o fermento, que é a levedura, e esse mosto vai para a fermentação. Então, aqui a gente tem o sistema de resfriamento, e aqui a gente tem as dornas de fermentação de uma grande cervejaria. Todas elas, tanto a de fermentação quanto a de maturação, elas são iguais, geralmente de inox, com fundo cônico, para facilitar a trasfega, porque a trasfega ela é feita acima desse fundo cônico aqui, que a gente consegue deixar a levedura repousada aqui e retirar o líquido por cima. Então, a fermentação, as reações que ocorrem no processo fermentativo, né? A gente tem a maltose aí, que durante a aerobiose, a fase aerobiose, a gente tem a glicose mais oxigênio, depois água, gás carbônico e energia, gerando isso. Na maltose, no processo anaeróbico, né, que é o de fermentação, a gente tem a glicose sendo convertida em álcool, gás carbônico e energia. O ciclo de vida do fermento, né? Então, a gente tem a fase aeróbica ou respiratória, que ocorre na presença de O2, né? Então, de oxigênio, essa levedura ela vai armazenar esses nutrientes e energia para a formação aí dessa membrana e de reprodução celular. Na fase anaeróbica ou fermentativa, essa levedura ela vai se espalhar pelo esse fermentador e ela aumenta essa superfície de contato com os açúcares do mosto. Vai consumir esses açúcares, gerando etanol e CO2 no processo. No fim, né, ela sedimenta, né? Então, acabou os açúcares fermentáveis, esse fermento ela vai se desligar e vai se sedimentar no fundo do tanque. Então, a gente tem as fases, né, dessa levedura, que é a fase lag, a fase log ou exponencial, a estacionária e a fase de morte. Então, na fase lag, essa levedura ela vai se adaptar à temperatura, composição do meio, pH. Ela começa né, o início dessa síntese de enzimas e dos lipídios, não ocorre a fermentação. Essa duração dessa fase vai depender dessa taxa de inoculação, da composição do meu meio, da minha temperatura e da temperatura também mantida nessa fase aí, além da oxigenação. Ela pode durar de 6 a 24 horas. E é aí que a gente tem o início da formação superficial de espuma no mosto. Na fase exponencial, a gente já tem um intenso crescimento, né, dessa população de levedura, temos a formação de gás carbônico, porque já está havendo aí o consumo desses açúcares e a produção de etanol e de muitos outros compostos metabólicos aí que vão compor o perfil da cerveja. Tem muita liberação de energia, né? Então esse processo ele sofre um aquecimento que deve ser controlado. Por isso que a fermentação ela deve ser feita com temperatura controlada. Então, né, tudo é, como eu disse, é automatizado, a gente tem um termômetro acoplado, digital, que vai me falar lá qual a temperatura que o meu mosto está sendo fermentado. Porque qualquer alteração nisso, eu tenho tempo de ir lá e corrigir. É a fase da fermentação, propriamente dita, né? Nas ales, essa fase pode durar de 48 a 72 horas ou mais. Isso aí também é muito do mestre cervejeiro. Eu, por exemplo, faço estilos de ales que fermentam uma semana, estilos de ales que podem fermentar por 2 semanas. As lagers é uma duração mais longa, né? Podendo chegar a 7 ou mais dias. Já na fase estacionária, a gente já vai tendo aí, né? Acabando os açúcares, não temos mais divisão celular ou pouquíssima. Essa hora aí, os metabólitos indesejados podem ser produzidos, né? Como esse diacetil, o acetaldeído, e o começo de sedimentação dessas leveduras, e a gente também tem a diminuição da turbidez. Na morte celular, né, não há mais fonte de gás carbônico, o próprio meio vai inibir aí o crescimento da levedura, né, e esse rompimento da parede dela. A gente também pode ter nessa fase aí liberação de compostos, né, metabólicos indesejáveis, causando aromas e sabores indesejáveis, e também a autólise ou morte da célula.
Como eu disse, né, a gente tem tipos de levedura em alta e baixa fermentação. As de alta fermentação, as leveduras, elas se sedimentam aqui no fundo da dorna, e desculpa, eu falei ao contrário, a de baixa fermentação a gente vai ter as leveduras durante o processo fermentativo se sedimentam aqui no fundo da dorna, e a de alta fermentação durante o processo fermentativo, elas vão estar concentradas na parte superior da dorna. Isso durante o processo fermentativo. Quando termina o processo, todas elas sedimentam. Alta fermentação e baixa fermentação, como eu disse, né? O uso de levedura, a Saccharomyces cerevisiae, que é a produção de cervejas ale, né? A temperatura inicial do mosto controlada. Essa temperatura, ela deve ser lentamente elevada, né? A refrigeração também é controlada, então ela vai aí de 20 a 25 graus. A gente também, em 72 horas de fermentação, essa temperatura deve ser ajustada para 17 graus. Então, assim, como eu disse, o que você mexe em temperatura, composição do meio, quantidade de levedura, isso tudo é que vai modificar aí a sua cerveja, é que vai falar o tipo de cerveja que você está fabricando, a levedura escolhida e o tipo de cerveja que você quer entregar, o perfil sensorial, né, dessa cerveja. A mesma coisa nas lagers, né? Então a gente usa um outro tipo de levedura, a gente começa aí com uma temperatura inicial do mosto mais baixa, a gente inicia o processo fermentativo elevando, né, a temperatura do mosto, tudo tem que ser lentamente para que a gente não dê um choque nessas leveduras. Aqui eu trouxe, né, um modelozinho para vocês verem baixa e alta fermentação e temperatura da fermentação. Então aqui, ó, esse transbordo aqui, ele não é desejável. Isso aqui é quando a gente ou erra na temperatura que a gente está trabalhando, ou erra na quantidade de levedura inoculada, porque a gente quer que a nossa levedura, né, ela faça o trabalho dela, mas sem transbordar, porque aí a gente está perdendo rendimento. Então, o controle, né, de alcoóis superiores e de ésteres. Então, na composição do nosso mosto, é que a gente vai controlar aí, né, esses alcoóis, esses ésteres. Então, de acordo com o tipo de levedura, dosagem, temperatura, tempo e pressão. Então, aqui é um fermentador, está mostrando aqui a levedura, como que ela vai se espalhando pelo mosto, né? Então, depois do processo da etapa de fermentação, a gente tem o processo de maturação, né? Que a gente vai finalizar aí essa fermentação, né? Se a gente vê que tem algum extrato fermentescível presente nesse mosto, e a cerveja agora, ela não chama mais mosto, a gente já chama de cerveja verde. Então, nessa etapa, a gente quer a saturação desse CO2, que estava sendo liberado na etapa do processo fermentativo, a eliminação desses sabores, né, e aromas indesejáveis e a complementação dos sabores desejáveis. Então, a gente vê nessa parte aí, essas cervejas saborizadas, né? Geralmente o pessoal costuma adicionar nessa etapa. Também a gente tem a sedimentação de sólidos em suspensão. Então, a faixa de temperatura, né, da maturação, ela vai depender também do estilo de cerveja, né, que eu vou trabalhar. Então, aqui é uma maturação em temperatura alta, de 5 a 10 graus. Ela é indicada para maturação mais rápida de cerveja. Então, essas cervejas mais leves, essas cervejas mais turvas, né? E faixa de temperatura de maturação baixa, de 0 a 5 graus. A gente costuma mesmo, eu maturo a cerveja nessa faixa de 0 a 2 graus. Então, né, depois desse processo fermentativo, né, a cerveja ela ainda não vai estar pronta para o consumo e ela requer vários tratamentos aí antes de ser engarrafada. Então, ela precisa de passar pela etapa de carbonatação, como eu disse, que a gente acrescenta gás carbônico, né, nessa cerveja. As grandes cervejarias, elas captam o gás carbônico liberado no processo fermentativo, elas captam esse gás carbônico e depois adicionam nessa etapa. As cervejas artesanais, a gente faz essa carbonatação, pode ser forçada, mas a maioria das cervejas artesanais é feita através de um primer, que pode ser comprado esse primer, ou a gente pode fabricar esse primer, que é feito à base de açúcar mesmo, tá? A gente
prova a cerveja e pode modificar o seu aroma e o sabor, né? A gente vai padronizar essa cor aí, vai ver se ela está na cor de acordo, se ela precisa, né, que a gente clarifique mais, vai estabilizar, né? Então ela vai parar essa turvação e não vai mudar mais o sabor, ela vai estar naquele ponto ali, vai ser a cerveja final. E a adição de aditivos ou de coadjuvantes tecnológicos. Então, assim, a gente pode adicionar ETDA para que essa cerveja fique mais estável, que ela tenha uma vida de prateleira maior, né? Para que a gente consiga aí reduzir esse oxigênio, para que a gente cesse, né, a degradação da enzima proteolítica, para que a gente consiga estabilizar essa espuma. Então, e lembrando, né, que esses produtos que são utilizados, eles têm que ser produtos alimentícios regulamentados por lei específica. Então, alguns dos principais produtos, né, da fermentação e da maturação. Então, a gente tem o etanol, o CO2, os alcoóis superiores, os ésteres e outros voláteis, né, que são os ácidos orgânicos e os compostos de enxofres. Então, nos ésteres, então a gente tem aí os aromas frutados, como maçã, pera, pêssego, anis, né, de frutas tropicais, banana, manga, e como excesso aí a gente pode ter solvente. Também a gente pode ter nos alcoóis superiores, né, o aquecimento, o aroma alcoólico, aromas florais e os percussores aí dos ésteres. Fabricação de cerveja, né? Depois, então, desse processo de maturação, ela ainda passa por uma outra filtração, que a gente vai deixar essa cerveja mais clara ainda e mais limpa. Então, depois dessa cerveja, né, maturada, ela vai passar por uma filtração e que a gente vai fazer essa filtração através de um material adsorvente, que é a terra de atomácia, né? Então, essa terra a gente vai acrescentar e ela vai ter essa função de remover algumas partículas que possam ter ficado ainda e que estão lá em suspensão. Então, ela vai fazer uma remoção completa do fermento, se tiver ficado alguma coisa, vai trazer um acabamento mais brilhante, vai dar uma estabilidade física para essa cerveja, corrige a carbonatação, né? Se a gente vai deixar ela de uma forma ideal, também a correção da concentração aí desses particulados e a esterilização, né? Essa esterilização ela é feita através de filtros especiais. Então, aqui, né, tem um exemplo para vocês de como que é feito essa filtração aqui com essa terra de atomácia. E esse aqui é o estilo do filtro. Depois, né, dessa etapa, a gente vai passar para a etapa de pasteurização, né, que é o tratamento térmico, né, de pasteurização, que a gente faz através de trocadores de calor antes do envasamento ou por túneis após o envasamento. Então, a pasteurização a gente eleva a temperatura e depois esfria rapidamente aí para evitar aí, né, a proliferação de outros micro-organismos. Depois, né, a carbonatação, como eu disse, a carbonatação em envase. A gente tem, eu não falei disso antes, porque se a gente vai fazer a pasteurização do líquido antes de envasar, a gente faz essa antes da carbonatação. Depois de envasado, né, a gente faz a carbonatação primeiro. Então, assim, a carbonatação forçada, como eu disse, né, é a aplicação de CO2 diretamente na cerveja, né, e essa carbonatação vai ser responsável por conservar aí a qualidade da bebida, né, e também pela espuma da cerveja. E essa cerveja, ela só começa a ter o perfil sensorial aí desses aromas e sabores quando é feita essa carbonatação, né? O volume também pode variar bastante de acordo com o tipo de cerveja, o estilo, né? Então, cada cerveja vai ter um tipo de carbonatação, uma quantidade, um nível correto de carbonatação que eu vou ter que adicionar na minha cerveja. E quando esse nível ele é ultrapassado ou ele não é atingido, a parte sensorial pode ficar comprometida em muito, né? E também, se for colocado em excesso, a gente pode ter explosão. Então, quando a gente tem essa explosão de garrafas, ou é excesso de carbonatação, ou é contaminação. A gente, na contaminação também por algum micro-organismo, a gente pode ter, sim, essa explosão de garrafas. Porque faz parte do processo cervejeiro
a esterilização de todos os equipamentos. Então, a gente tem que ser feito essa esterilização de todos os equipamentos através... A maioria das pessoas usam o iodo, né, como sanitizante. Então, a gente tem que sanitizar tudo, todos os tubos, se for um processo artesanal, todos os utensílios, pá, panela, bico, tudo que você for usar, você tem que sanitizar antes. Senão você pode ter aí uma contaminação por outro tipo de micro-organismo. Então, né, a cerveja ela vai ter aí, depois disso, a despaletização, o desencaixotamento e essa lavagem de garrafas aí, como eu disse, que é sanitizar. Essa garrafa também, né, ela tem que passar por uma inspeção, ela também tem o enchimento e o arrolhamento, além da rotulagem e depois o encaixotamento e a paletilização. Então, a fabricação de cerveja, né, o que ela consiste? Um mosto feito de malte, com a ação, né, da levedura, fazendo o processo fermentativo, com o lúpulo, né, especiarias aí, contribuindo. Então, o perfil sensorial da cerveja, ele é esse pilar de cor, sabores e aromas. Os três principais, né, que vão contribuir aí, vai ser o estilo de malte, o tipo de levedura que eu estou usando, como que essa levedura foi inoculada, a quantidade de lúpulo que eu usei, se eu utilizei algumas especiarias ou não. O malte, como eu disse, né, ele é um cereal e ele pode conferir sabor doce, de caramelo, chocolate, de café, de defumado ou de torrado, de acordo com aquela escala que eu apresentei lá de torra do malte. O lúpulo, né, ele vai apresentar aí um amargo, herbal, cítrico, floral, frutado ou condimentado. Então, a escolha do meu lúpulo, né, a gente tem vários tipos de lúpulos de vários países, então a gente vai escolher aí qual lúpulo que eu vou utilizar, qual a quantidade que eu vou utilizar para que eu possa ter esses sabores na minha cerveja. A levedura também contribui nos aromas e nos sabores, então ela pode deixar a minha cerveja mais ácida, mais alcoólica, mais frutada, mais condimentada ou mais sulfurada. Que aí a gente vai estar construindo esse perfil organoléptico da cerveja. Então, né, assim, como que a levedura, né, como que ela influencia nesse perfil sensorial da minha cerveja? Então, o mosto, né, esses açúcares, aminoácidos, lipídios, oxigênio, zinco, cálcio, magnésio, vai ser utilizado na levedura, ela vai se multiplicar, vai formar os alcoóis superiores, os ésteres, e vai transformar em etanol e CO2. Os aromas causados, né, pela fermentação, os aromas produzidos. Então, a nossa levedura aí, ela vai eliminar, né, e transformar esses aromas aí arrastados pelo gás carbônico ou transformados pela levedura. Então, de acordo com, aqui eu tenho, né, a minha curva de fermentação. Então, de acordo com o meu tempo de fermentação, a minha quantidade de levedura inoculada, meu estilo de mosto, a minha concentração do mosto, meu extrato primitivo, tudo que eu forneci ali, é que a minha levedura vai trabalhar, que vai produzir aromas na cerveja. Então, a gente tem vários tipos de cerveja, vários estilos, fora a Lager, né, e a Ale. Então, a gente tem a Pilsen, a Bock, a gente tem a IPA, a Scott, a Belga, a Dark, temos várias delas. E todas elas aí a gente constrói cada estilo, né, privilegiando aqui. Aqui a gente tem o malte, a levedura e o lúpulo, cada um aqui com a sua importância nesse perfil organoléptico da cerveja. Então, essa aqui, o malte é mais responsável. Numa IPA, você tem mais concentração do lúpulo, né? Numa ale, você tem aqui quase na mesma proporção de lúpulo, malte e levedura. E assim vai, a gente consegue ir construindo cada estilo de cerveja. O controle de qualidade de uma cerveja, né? Então, o que eu preciso saber, né, para minha cerveja estar de acordo? Então, eu tenho que fazer análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Então, nas físico-químicas, né, a gente vai analisar aí o teor de carboidrato ou do etanol, né? Durante as diversas fases dessa fabricação dessa cerveja, então eu vou medindo através de densímetro se eu tenho um teor de carboidrato suficiente, né, nessa transformação do amido
em açúcar, depois no processo fermentativo, eu estou tendo uma quantidade de etanol desejada. Então, nessas diversas fases da fabricação, através de densímetro, eu tenho que medir e ver se está de acordo com o que eu espero da minha cerveja. O pH também, a gente tem que trabalhar com o pH, principalmente da água, eu esqueci de falar na etapa da água, entre 5 a 5,4%, porque esse perfil do pH ele vai influenciar diretamente no meu estilo de cerveja. Então, assim, antes de utilizar a água, eu meço o pH dela. Quando eu estou terminando o meu mosto também, eu meço o pH do meu mosto, para ver se está um meio favorável para a minha levedura. Então, assim, a qualidade, né, dessas matérias-primas e da atividade biológica da levedura vai depender do meu pH. Porque se eu tenho uma acidez elevada no meu mosto final, pode estar me indicando aí que eu tenho uma contaminação, me desculpa, do meu mosto não, da minha cerveja, uma contaminação, né, da bacteriana no mosto ou na cerveja. Isso aí pode ter sido um outro micro-organismo por falta de sanitizar ou alguma outra coisa que aconteceu nesse processo que a gente não vai saber identificar, ou por um fraco desempenho dessa minha levedura. Já as análises microbiológicas também, né? A gente tem que fazer essa análise para ver se tem outros micro-organismos, né? Porque a gente tem presença de carboidrato ali ainda, por mais que a gente converta. Então, assim, será que essa minha contaminação foi por deficiência no processo de higiene e limpeza? Eu estou tendo muita turvação em precipitado? Eu estou tendo liberação de produtos metabólicos indesejáveis? Então, isso pode me indicar que eu estou com a minha cerveja contaminada por outro micro-organismo. A mesma coisa, um pH muito alto, acima de 4,5, uma concentração muito alta de oxigênio, ou uma concentração muito baixa de lúpulo. Se eu trabalhar também com uma concentração muito baixa de lúpulo, eu posso ter uma contaminação, porque esse lúpulo, como eu disse, ele vai ajudar nessa estabilização aí, que não haja contaminação por outro micro-organismo. As análises sensoriais, como eu disse, que aqui é a parte fundamental para o mestre cervejeiro, né, que é paladar, olfato e visão. Então, é um critério, né, de qualidade bastante artesanal. Ele vai depender desses testes, né, que vai envolver esses sentidos. Então, assim, a gente, através do sabor, do cheiro e da aparência, é que a gente vai saber se essa cerveja pode ir para o mercado, para o consumidor ou não. Nas grandes cervejarias, esse teste sensorial ele é feito de uma forma bem interessante. Eles pegam todos os tipos de cervejas produzidos, né, e colocam em garrafas com rótulo tampado. Então, o mestre cervejeiro não sabe qual cerveja é aquela, e aí ele prova a cerveja através dessas análises, né, sensoriais, ele olha, vê a cor, a turvação, né, o aroma, o sabor, e aí ele vai falar qual estilo de cerveja que é, e se ela está dentro dos padrões ou não. Então, né, fazer uma cerveja, para mim, é desenhar e produzir, né, essa cerveja, que vai consistir basicamente em gerenciar. Gerenciar o quê? Os aromas do mosto, né, a quantidade de malte, de lúpulo e das especiarias, e aí esse metabolismo aí da levedura, né, a multiplicação celular, a inoculação dessa minha levedura, formando aí, né, e absorvendo esses aromas. Era isso que eu tinha que trazer para vocês a respeito da fabricação de cerveja. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. Foi muito bacana a palestra. E tem algumas perguntas Bastantes aqui. Informações, né? Tem algumas perguntas aqui já. Mas é bastante informação. Orra. Aqui a primeira. Qual seria o nível de biossegurança em uma cervejaria? Nível de biossegurança em uma cervejaria? Bom, hoje em dia as cervejarias, elas são bem rigorosas, até as artesanais. Para você colocar uma cerveja no mercado, você tem que tirar uma licença no MAPA. E para você tirar essa licença, eles vão até a cervejaria, né? E aí eles olham se todo o seu processo está sendo feito de forma correta, dentro do padrão, até o piso específico, a higiene, as suas instalações, as tubulações, tudo isso é levado em conta. Você precisa de atender esses requisitos para que você consiga um registro e consiga colocar a sua cerveja no mercado. As grandes indústrias,
elas já trabalham dessa forma, né? É tudo muito automatizado. Então, assim, você quase não tem contato humano com a cerveja, como eu disse. O mestre cervejeiro nessas grandes cervejarias, ele vai atuar no perfil sensorial mesmo. É claro que ele faz a receita programada, né? Ela vai colocar nas quantidades lá, tem essa análise de levedura. As grandes cervejarias têm laboratórios de microbiologia, né? Então, eles fazem essa análise, porque o correto é que toda cerveja fosse analisada, passasse por todas essas análises, principalmente a microbiológica, a cada lote. Então, quando a gente vai consumir, eu trabalho com cervejaria artesanal, é uma coisa muito séria, e a gente sabe que nem todo mundo trabalha tão sério assim. Então, de uma cervejaria correta, eu falo que a segurança é ok. Agora, de uma clandestina, eu não sei te dizer. Sim. Então, a próxima pergunta. Tem como evitar o TRUB? E caso sim, quais são as formas? Não. Assim, você pode evitar uma concentração muito grande do TRUB, mas evitar totalmente você não consegue. Por isso que a gente faz a filtragem do mosto, né? Quando o mosto passa da etapa da mostura lá, que ele vai para a dorna de fervura, a gente faz essa filtragem, para que você tenha mínimo de partícula, né, junto. Então, depois que acaba a sua fervura, você tem que clarificar o seu mosto e você tem que fazer essa retirada do TRUB. Porque se você deixa o TRUB na cerveja, ele vai prejudicar a ação das leveduras e vai deixar a sua cerveja mais turva. Você não consegue. Ele é um produto, vamos dizer assim, ele é um subproduto do processo cervejeiro. Assim como o bagaço de malte é um subproduto, a levedura residual é um subproduto e o TRUB também é um subproduto. Bacana. Aqui, próxima. Pode-se conservar cervejas? Conservar? Como assim? Tá, só conservar. Então, a cerveja, ela vai ter a vida dela de prateleira, né? Se você adicionar TDA nela, você vai ajudar que aumente essa vida de prateleira, mas a cerveja, ela vai ter um período de validade. Então, assim, esse conservar seria, se for tempo de prateleira, é isso, ela vai sair lá, cada estilo de cerveja vai ter aí válido de tanto a tanto, de acordo com o que ela foi feita e com as análises que aquela cerveja ela permanece por ser um produto feito pela ação de micro-organismo, a gente sabe que ela vai sofrendo alterações, mesmo você estabilizando, carbonatando, colocando tudo, então ela vai ter um período de vida útil aí, ela não vai ficar sempre. Agora, eu entendi conservar dessa forma. Espero ter respondido. Que agora a última. Qual o processo mais demorado e o mais caro na produção de cerveja? Bom, a cerveja, hoje em dia, a gente usa o reator, né? Vamos entrar em reator aí. A gente não tem aquele reator de uso contínuo, que a gente fala, o reator contínuo, né? Que você não precisa de dar parada. A gente trabalha com bioreator, né? Que você não consegue otimizar esse processo porque você precisa dessas paradas, dessas adições, dessas retiradas, você não consegue ter um processo contínuo. Eu acredito que se conseguir implementar, eu até vi uma matéria a respeito disso, que tem cervejaria que já está pensando, um processo contínuo, você teria um processo mais barato de produção de cerveja. Porém, hoje em dia, todo mundo só usa esse bioreator que você como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra aqui agora do bioreator, daqui a pouco eu lembro e falo. Esse bioreator que você vai conseguir... Deixa eu só parar de compartilhar aqui para abrir minha tela. Esse bioreator, né, que você tem interferências, então você para o seu processo para fazer adição de levedura, você para o seu processo para fazer a retirada do TRUB. Eu desconheço um processo assim mais lento ou mais demorado de produção de cerveja, porque cada estilo de cerveja você tem que deixar fermentar por um tempo, você tem que deixar maturar por um tempo, porque assim, eu não posso dizer,
o processo X é mais rápido, o processo Y, depende do tipo de cerveja. Agora, se eu te falar que um processo industrial é muito mais barato que um processo artesanal, isso eu consigo te falar, entendeu? Justamente isso, porque você tem mais coisas mecanizadas que você vai conseguir que o seu processo ande mais rápido, você vai conseguir uma limpeza mais rápida. Então, assim, você tem um processo mecanizado que eu não preciso parar uma pessoa só para cuidar da limpeza dos fermentadores, dos bioreatores, né? Assim como a gente pode chamar. Então, eu não vou precisar de parar uma pessoa para fazer essa limpeza, eu tenho essa limpeza automatizada. Por exemplo, a trasfega. A trasfega, num processo artesanal, você tem que ir lá fazer a retirada, retirar a sua levedura, analisar, limpar, armazenar. Quando eu tenho isso num processo industrial, é meio que automático. Eu tiro, eu já faço a trasfega da minha levedura, ou então eu posso usar esses fermentadores, esses bioreatores aqui só para fermentar, eu posso utilizar esses aqui só para maturar. Então, essa levedura aqui, eu já analisei, ela está viável, eu não preciso nem de fazer a trasfega. Eu já posso colocar outro mosto por cima, porque já está aqui no outro bioreator de maturação. Então, assim, um processo industrial, ele vai ser mais barato. Agora, em questão de processamento de cerveja, todas essas etapas, elas têm que ser cumpridas. A gente não consegue deixar de fazer nenhuma etapa. Bacana. Apareceram mais umas perguntas aqui. Os adjuntos colocados na cerveja para aromas e sabor também são fermentados? Então, aí depende. Aí você vai depender, assim, esses aromas e sabores nas cervejas, eles geralmente vão para o processo de maturação, né? Os adjuntos que são fermentados são os adjuntos que eu vou substituir lá no meu malte. Agora, quando a gente quer esse aí, vou pôr canela, gengibre, essas coisas, né? Lá, suco, tal, muita gente coloca no processo de maturação. Por quê? Porque vamos supor que eu coloque lá um suco rico em açúcar, né? A minha levedura vai transformar esse açúcar desse suco em álcool, né? Em etanol. Então, pode ser que eu perca esse sabor, que eu não tenha esse sabor no final. Então, tem que ser muito analisado o tipo de adjunto de sabor que eu quero dar para minha cerveja, o que eu espero desse adjunto, porque é o que eu estou falando, assim, é uma alquimia, gente. É como fazer cerveja mesmo, você está produzindo um alimento, é como se estivesse cozinhando mesmo. Então, assim, eu vou testar essa canela aqui, como será que ela vai ficar melhor ou não? Na maturação, você vai conseguir absorver mais, né? Na minha opinião e na minha experiência, eu posso estar enganada, pode ter até uma outra forma de fazer, mas pelo que eu conheço, pelo que eu faço, na minha opinião e na minha experiência, é no processo de maturação. Porque no processo de fermentação, você pode ter a levedura aí transformando mesmo, catalisando aí esse adjunto, esse de aroma e sabor, né? Porque o adjunto, com o objetivo de fornecer açúcar, ele tem que ser fermentado sim. A próxima aqui. A liberação de CO2 da fermentação não é suficiente para a carbonatação? O problema é como você capta esse CO2. Como eu disse, né? As indústrias, elas fazem a captação desse CO2. Elas têm um sistema que o CO2 que é liberado, ele é captado e depois ele é adicionado. Nas cervejarias artesanais, não. Na cerveja artesanal, a gente não consegue captar esse CO2 e a gente faz a carbonatação depois, ou você compra o CO2 e adiciona, ou você faz o primer. Eu sou a favor do primer na artesanal. Já que a gente está tratando de um produto artesanal, vamos fazer 100% artesanal. Beleza. A próxima aqui. Como se evita a contaminação durante o processo? Como que a gente evita a contaminação do processo? Um processo bem correto, bem limpo, né? Então, como eu disse, sanitizar. Tem que ser tudo muito limpo. O ambiente tem que ser um ambiente correto para fabricar cerveja. Você tem que sanitizar, limpar todos os equipamentos, todo o processo. Você não pode, por exemplo, eu acabei de fazer uma batelada de produção. Eu terminei essa batelada, eu tenho que fazer a limpeza desses meus equipamentos para poder fazer uma outra batelada para que eu evite contaminação, porque a gente está tratando com micro-organismo. Então, e no meu malte, eu posso ter um micro-organismo presente lá
que eu não identifiquei e contaminar? Então, por isso que eu tenho que fazer essas análises, eu tenho que fazer todas as etapas bem corretinho, eu tenho que fazer a etapa, por exemplo, da água, eu tenho que trabalhar com uma água de qualidade boa, eu tenho que ter essa água analisada, eu não posso pegar uma água que ela pode ter presença de micro-organismo indesejável? Pode, ela vai contaminar a minha cerveja? Vai. Então, foi isso que eu disse, uma garrafa, se eu não tiver uma garrafa corretamente higienizada, sanitizada, posso ter contaminação na minha cerveja? Posso. Então, assim, todo o processo, ele tem que ser, os equipamentos eles têm que passar por inspeção, que foi o caso, eu volto da Baker lá, um equipamento com problema, né, estragado. Então, assim, meus equipamentos, eles têm que passar por inspeção, o meu processo, ele tem que ser um processo muito limpo, muito sanitizado, que aí a gente consegue evitar a contaminação. Que agora a última. A fase de fermentação é induzida pela remoção de O2 do meio ou acontece naturalmente? Não. A fase de fermentação é o seguinte, eu tenho uma fase, né, que eu posso, no meu processo, quando eu coloco a levedura, que eu vou ter meu mosto sofrendo um processo de aeração, né, e com a ação do O2, para que eu tenha a multiplicação celular, aí eu vou aumentar a quantidade de levedura, né, assim, eu vou melhorar esse ambiente para que a minha levedura, não vou aumentar, vou falar melhor, eu vou melhorar, eu vou favorecer o ambiente para que a minha levedura cresça e multiplique mais. E aí depois, durante a fase de fermentação, eu não tenho presença de oxigênio. É uma fase de anaeróbica, onde eu vou ter o meu meio sem contato nenhum com o meio externo, sem contato nenhum com o oxigênio, e aí as leveduras, elas vão começar a transformar esse açúcar, né, em etanol e CO2, e esse CO2 é liberado. Então, foram essas as perguntas. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado, Giovana. Eu espero ter conseguido responder todas. Sim, foram todas aqui. Então, Eu agora, pessoal... agradeço, desculpa, Perdão, não, eu pode que falar. agradeço ter podido compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei. É um mundo muito legal, né? Assim, é uma coisa que eu gosto muito, inclusive estou trabalhando no mestrado, continuo com a indústria cervejeira, justamente para aproveitar, né, que esses resíduos, eu nem chamo mais de resíduos, eu chamo de subprodutos, né, da indústria cervejeira, eles têm um potencial de aplicação biotecnológica muito grande, são subprodutos muito ricos, como eu disse, o malte, o bagaço de malte, ele tem muita celulose, então, assim, a gente consegue, né, e está sendo jogado fora, então a gente, além de preocupar com o meio ambiente, a gente pode aí gerar produtos, né, de grande interesse aí para a indústria alimentícia, principalmente, a gente consegue produzir enzimas, corantes, biopolímero, muita coisa mesmo, alimentos, então é um mundo fantástico. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, ou quiser contribuir, ou quiser saber um pouquinho mais dessa relação de aproveitamento desses subprodutos, eu deixei o meu e-mail, o meu Instagram, pode me chamar lá que eu vou ter toda disposição para poder responder vocês. Beleza. Muito Tá obrigado, bom? Giovana. Obrigada a vocês. Então, pessoal, agora vamos fazer um rápido intervalo até às 5 horas, daí já damos início à terceira palestra do dia. Então, até logo. Além disso, no chat já está o Forms para presença. Então, é isso. Até daqui a pouco.